Esse é um trecho do nosso podcast Notícias do Fim do Mundo, gravado por mim, Carlos Botafogo e Flávia Paissandu, que você pode conferir na íntegra aqui nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Spotify. Bem-vindos, sobreviventes! Esse é o Notícias do Fim do Mundo. Um podcast com tudo que você precisa saber antes que seja tarde demais. Eu sou o Carlos Botafogo. E eu sou Flávia Paissandu. E hoje vamos falar sobre... espaço. Exatamente. Hoje o nosso podcast vai só tratar de notícias e temas astronômicos, espaciais, medos, novidades. Sobrenaturais. E algumas curiosidades também, história, né? Hoje temos 2 fatos históricos que aconteceram em novembro. Pra gente já começar a falar dessa questão dos aliens, né? Já que a gente tá falando que provavelmente a gente nunca vai ter uma prova disso. Porque, assim, fisicamente é impossível. Assim, fisicamente a gente não vai ver, nunca vai existir. Exato. Sim, pode existir, mas a gente nunca vai conseguir chegar lá, ou eles chegarem aqui, teoricamente. A menos que, de fato, eles desenvolveram uma dobra espacial, fizeram um portal... não sei, porque andando é difícil, não chega. No caso, voando de nave, a gente não tem tecnologia nem mecânica que aguente. Mas, ainda assim, existem coisas estranhas e inexplicadas que acontecem. Muita gente diz que é um contato extraterrestre, e é sobre um desses casos, que é um caso famoso, ficou muito famoso aqui no Brasil, que aconteceu há mais ou menos 30 anos atrás, que é a Noite Oficial dos OVNIs. Carta do editor. E antes que as pessoas falem, o pessoal sensacionalista botando esses títulos, né? Se vocês forem ouvir, a gente vai comentar aqui sobre esse caso, e o áudio de um dos pilotos que passa o rádio pro controlador de Brasília, ele inicia o áudio falando: bem-vindo à noite dos discos voadores. Exatamente. Justamente porque era um piloto de um caça que estava perseguindo esses objetos e aparentemente ninguém sabia o que era. Então, vamos lá, o que aconteceu? Fala, Brasília. Brasília? Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo. Vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. Em 19 de maio de 1986, um controlador de voo que estava lá, né, na sua... Controlando o espaço aéreo. Controlando o espaço aéreo, porque quando você tá vendo ali as luzes, tá vendo a rota, tá vendo a sinalização, ele avistou um ponto luminoso, visualmente, sem equipamento, sem radar. Ele avistou um ponto diferente e ele mandou lá um rádio para São Paulo. São Paulo, tô vendo aqui, né? Uma luz paradinha. Uma luz estranha aqui e tal. Vou tentar contatar alguém que tá voando pela área pra ver se esse piloto também tem essa visão, pra saber o que é, né? A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo para observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. Nisso eles contrataram um voo, não é um voo comercial, um voo fretado, que quem estava pilotando era justamente o presidente da Petrobras, que tinha acabado de assumir, estava voltando de Brasília, e ele era piloto. Então, ele pilotando, ou seja, uma pessoa que tem muita credibilidade, né? O presidente da Petrobras pilotando um avião, é quase o Bruce Dixon, só achar que o cara não tá inventando história. Ele não precisa disso, né? Ele não precisa, exatamente. Não precisa desse tipo de fama. Um militar condecorado, presidente de uma grande organização. Então ele pegou o rádio e falou: tô avistando, vou atrás. E nisso ele tava com um avião pequeno, né? Esses aviões que a gente pega um jatinho, sabe? Desses youtubers hoje em dia, com um jatinho pequeno, era tipo um jato desse. E foi atrás, mas ele não conseguia se aproximar. Eu vi um objeto luminoso no espaço, parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, perder a intensidade e o brilho. E aí nisso começaram a conversa entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, visualizando aquilo tanto no radar quanto visualmente, tentando entender o que era. Por quê? Porque quando você
não sabe o que é, você tem que identificar, porque pode ser um avião de traficante, pode ser um avião fantasma, né? Ou seja, que não está no registro, alguém que tem um aviãozinho, decolou sem pedir autorização para uma pista clandestina, pode ser um ataque. Você não sabe o que é, pode ser diversas coisas. Pode ser até alguém que lançou um objeto que pode atingir os aviões, etc. Uma espécie de balão meteorológico, alguma coisa. Dependendo da altura, não pode ter coisas no espaço, porque pode bater nos aviões e matar as pessoas. Não, pode ser espionagem, pode ser qualquer coisa. Então, assim, vamos ver o que é. Se você não identifica, não sabe o que é, ninguém conseguiu identificar, o radar começou a apitar diversos pontos de objetos voadores não identificados, visualmente ninguém sabia o que era. O que fizeram? Começaram a decolar com caças que tinham aqui no Brasil. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Começaram decolando do Rio de Janeiro, depois saíram decolando de São Paulo, justamente para tentar interceptar esses pontos luminosos. E acontece que, né, a gente vai botar aqui na edição alguns trechos desse áudio que são muito interessantes, porque são áudios que foram registrados 30 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais. E ficaram em segredo. E aí isso também mostra nesses áudios, porque o controlador de voo avisa pro piloto. Se alguém te perguntar alguma coisa, você não viu nada, não sabe de nada. Exatamente. E aí isso foi liberado há pouquíssimo tempo. Você pode baixar, se não me engano, no Acervo Nacional. Pode. Você consegue achar isso daí, no Google tem as instruções, porque não é tão simples, você tem que buscar a data certinho e tal. Mas qual é o interessante? Começando essa perseguição, ou seja, um caça brasileiro começou a ir atrás desses objetos. Inicialmente, contato visual. Negócio distante, o que é isso? O cara ainda comenta, né? Vocês estão vendo também? Também que vocês estão vendo, porque senão eu achava que eu ia estar louco. Porque... o negócio tá lá, é maravilhoso. O cara começa a ficar encantado, que fala que coisa linda, que coisa ele começa a falar que começa como branco, mas depois que pisca várias cores, que ele vê, e é muito bonito as cores que ele tá vendo piscar, e que ele tenta se aproximar e o troço se afasta. Aí ele diminui a velocidade e o troço diminui. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Bem visível, poderia escrevê-lo? Fala Estrela Grande. Estrela Grande e vermelha. Entendido, grande e vermelha. Controle de São Paulo será alertado. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle. Tá vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. Que isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Positivo. Vai movimento, né? Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha aqui tá parecendo uma estrela. Mas só que um monte de cor bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns créditos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também. Senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Pô, rapaz. Tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos.
Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom, né? E aí eles vão tentando estabelecer algum tipo de contato e também entender. Exatamente. Então, no final das contas, 5 caças decolaram, se eu não me engano, 3 tiveram contatos visuais ou contatos no radar, os últimos 2 não conseguiram ver nada. Nesse meio tempo, essas gravações são muito interessantes porque os pilotos vão relatando que, olha, eles estão entrando em informação perto da pista de pouso, como se fossem pousar, mas eles depois decolam. A gente tenta se aproximar e eles partem retirada em Mach 15, que é tipo 15 mil km por hora, que até hoje em dia não consegue. Um jato extremamente moderno, hipersônico, vai a 4 mil. Que é Mach 4, né? 15 mil km por hora, gente, é um meteorito. Sabe? Você não consegue. Ou então é uma arma balística, que é uma coisa que a gente também vai comentar. Ou seja, uma ogiva nuclear caindo do espaço está caindo a Mach 25. Mas ela não tem um jato, ela está caindo por gravidade, como se fosse um meteorito. Exatamente. Então, não tem como você com propulsão fazer isso e muito menos acelerar essa velocidade, parar, descer, voltar. Aceleração e desaceleração brusca. Pois é. E o relatório, eles falam isso, né? No relatório final, eles falam, olha... Comprovou-se que era inteligente porque tinha capacidade de entrar em informação, parecia responder de acordo com o contato dos caças, acelerando e desacelerando de maneira brusca, então não parecia ser um objeto qualquer, uma espécie de balão ou de pedra, entendeu? Respondia de maneira inteligente aos avanços dos humanos. E alguns estímulos visuais também que o controlador de voo, esse o primeiro que avistou, já que ele estava lá na torre, ele que fazia a orientação dos aviões que iam pousar ali, ele tinha o controle das luzes daquele... Como você já deve... Pra quem já viajou de avião, então já viu um filme de decolagem, pista, né? Ou pouso à noite, você vê aquela pista com aquela fileira de luzes, né? E aí esse controlador ficava apagando, mudando de cor, acendendo... E ele dizia que eles respondiam. Então, assim, cada vez que aumentava mais a luz, a intensidade, eles se afastavam. Quando diminuía a intensidade da pista de pouso, eles chegavam mais próximo. Então ele falou, olha, isso é um comportamento que dificilmente vai ser algo aleatório acontecendo. Exatamente. Se aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil km por hora. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã, os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não cheguei a ver mais não. Não. Não dá pra mim. Você não informa nada. Positivo. Mas você não informa nada, não sabe nada. Positivo. Um dos pilotos chegou a ter um dos alvos, né, travado na mira, com possibilidade de atirar, só que nesse momento, atirar um míssil, né, mas nesse momento sumiu, bateu em retirada e o cara vai falando, olha, tá aumentando a velocidade. Aí a torre aumentando a velocidade muito, muito rápido. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passou na roda. 7. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho. Okay? Então, assim, é uma coisa muito estranha porque você vê caças, muitos caças e muita gente conversando, todos esses áudios hoje estão disponíveis publicamente, e aí você vê uma conversa de pessoas altamente graduadas, abismadas com o que estão vendo. Até hoje não existe explicação, ninguém aqui está dizendo que isso é alien, mas é uma coisa muito estranha de se explicar, porque até hoje mesmo a gente tem
dificilmente a gente vai conseguir uma tecnologia desse tipo, né? De chegar a essa super velocidade, ainda assim parar, voltar e fazer todo esse esquema assim. E não tem muita explicação. Quem quer explicar, às vezes pode dizer, não, isso daí pode ser um teste americano, que volta e meia alguém tenta exemplificar com alguma arma super secreta, mas ainda assim é estranho. Porque americanos invadindo assim, o espaço aéreo brasileiro, às vezes isso acontece. Por exemplo, lá, para quem tá vendo o mapa ou tem um globo perto, né, a Rússia, ela tá muito próxima do Alasca. Então é mais ou menos comum a Rússia passar... Pra quem acredita que a Terra é redonda. Exatamente. Já os terraplanistas já não vão falar mentira. Vai dizer que é tudo conspiração. É conspiração. Mas às vezes é comum, por exemplo, um caça russo passar perto do Alasca só pra testar a reação americana. Ou seja, em quanto tempo os americanos vão decolar um caça pra botar atrás de mim e falar, olha, sai do espaço aéreo. Então assim, ninguém tá fazendo guerra. É só um teste de tensão ali. É Brinks. Pois é. Mas do jeito que aconteceu, que foi, os caras ficaram aqui a madrugada toda. Brincando. Eram mais de 20 pontos, ou seja, teoricamente, mesmo que fosse um caça supersônico, algo que seja um teste, por exemplo, geralmente tem dois, porque isso custa bilhões. Exatamente, que eu fico pensando, é Brinks, mas com qual objetivo? Qual objetivo que eles iam querer vir aqui e ver a reação do Brasil, sabe? Porque o Brasil nunca teve muito envolvido nessa espécie de conflito. Mas, políticas à parte, quem tem esse dinheiro pra fazer isso, cara? Botar uma tecnologia super secreta de 20 pra ficar brincando com a luzinha do pisca roxo, agora pisca amarelo. Só pra confundir o pessoal, né? Isso em 80 e pouco, cara. A gente não tá falando de tipo assim, os caras lançaram um drone. Não tinha drone nessa época. Ou era caça, ou era Boeing, entendeu? Não tinha objetos pequenos a ponto de conseguir ter tanto controle, ou tanta velocidade, ou ser mais barato de lançar. O cara ia ter que lançar 20 naves supersônicas, super secretas, super boladas, entendeu? Isso aí é muito difícil. E essa velocidade, vamos supor que era uma velocidade constante, assim, eles não ficavam fazendo essas piruetas. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que lançar um foguete. Quando fosse um Elon Musk hoje em dia lançando o foguete dele, ao longo do tempo você vai chegar em velocidades absurdas que um caça não chega. Mas não na atmosfera, você vai pro espaço, né? Exatamente. Você não fica... Porque com essa velocidade o objeto se torna incandescente pela resistência do ar. Então é uma coisa difícil até fisicamente de explicar como que você consegue partir da desaceleração de 60 km por hora, que parece que o mais lento chegou mais ou menos nesse ponto, até 15 mil km por hora em 1 segundo, 2 segundos. Então ninguém sabe exatamente o que pode ter sido. Uma das especulações também é que alguns aviões americanos da época já tinham uma tecnologia que confundia os radares, ou seja, ele causava uma interferência que era para fazer com que você tivesse uma confusão. Você tem vários pontos no seu radar, mas na verdade ele é só um deles, então ele é para você fazer com que ele passe desapercebido entre pontos falsos. Mas ao mesmo tempo tem pilotos que viram, né, tiveram um registro visual, contato visual dessas luzes e nas gravações vocês vão ouvir que são os caras ficando super animados, assim, super... tem um piloto lá que ele fica muito animado, cara. Fala, cara, é muito lindo, é muito maneiro. Não, é sensacional, porque parece a gente conversando aqui e é o piloto lá em cima. Não, e o mais interessante também... Não, tem muita coisa interessante nessa história. Mas logo no início tem assim, também tá tendo contato visual, ok, o caçador tal já está atrás do objeto. Não, tá atrás do troço. Ele tá perseguindo o troço? Sim, ele tá perseguindo o troço. Sério? Aí o outro piloto fala, sério? Tá indo atrás. Então é um negócio assim, muito estranho e que nem os próprios pilotos. Na época teve uma declaração do próprio Ministério da Defesa ou da Aeronáutica, agora eu não vou me lembrar, mas eles têm, assim, tudo é registro oficial, tudo é laudo oficial de recolhimento de depoimento dos pilotos, dos controladores, e tem nome de todo mundo, tem patente de todo mundo, então não é uma especulação, mas ao mesmo tempo é algo sem explicação, né? Então assim, a gente estava falando sobre aliens que nunca veremos, mas também existem coisas que a gente vê e que não sabe o que é. Exatamente, pode ter sido um delírio coletivo. Pode ter sido um delírio coletivo, que nem aquele negócio do pessoal dançando. Lembra que teve uma epidemia de dança? Foi uma coisa coletiva também. Um frenesi, né, cara? Um frenesi que aconteceu realmente também. Isso já faz muitas décadas. Depois a gente googla aí pra ver certinho. Mas foi uma epidemia de gente dançando pela rua. Quem sabe? Eu não uma sei. histeria.
De repente foi aquele comportamento em manada, né? Você vê uma galera fazendo um negócio, você entra na vibe. O cara viu um balão meteorológico, daqui a pouco tava todo mundo vendo farol e vendo lanterna e laser e falando, cara, são OVNIs. Com certeza. Enfim. Isso deve acontecer bastante também, né? Gente que vê que nem há pouco tempo também, o Elon Musk lançou 60 satélites no espaço que tem uma capacidade reflexiva, assim, de absorção de luz muito grande, e os painéis fotovoltaicos deles são muito potentes, então eles refletem muito, eles são um mega espelho, assim. Então, basicamente, quando os satélites do Elon Musk estão passando no ar, você vê pontos voando a milhares de quilômetros por hora, mas estão como se fosse uma estrela. E aí, pra quem não tá entendendo, parece que é uma frota alien, porque é uma fila de satélites voando. Você já viu isso, Flávio? Não vi. Depois eu te mostro, é sensacional. Porque o pessoal tá filmando o espaço e você vê uma fila, assim, de naves entrando informação e voando. É muito alien isso, mas são satélites entrando informação. Exatamente. Que não foi o caso dessa notícia agora. Porque não tinha, na época. Porque não tinha nem de perto essa capacidade. Elon Musk tava de fralda ainda. Nem se estava nascido. Não, já devia estar nascido. Já, ele tem uns 40, ele é 40, mais ou menos? Então ele já tinha nascido. Então ele era uma criança. Mas ele nem sonhava em fazer essas maluquices dele. Exato. Só quem poderia fazer isso na época era o quê? Rússia, Estados Unidos, e ainda assim é muito estranho. Então, não sabemos o que é. Você tem alguma ideia? Fica esse caos aí, esse caos arquivostístico bizarro. Se você tem alguma opinião sobre isso, se você acha que a gente está viajando na batata, se você é terraplanista, ou se você é ufólogo, você pode mandar a sua explicação pra gente aqui no Notícias do Fim do Mundo, pode deixar os seus comentários e a gente vai debater sobre isso. Essa é uma coisa que inculca a nossa cabeça. E se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse tipo de caso, né, que são casos reais, sem explicação, porém muito bem documentados, porque foram analisados ou encabeçados pelas Forças Armadas, também tem a Operação Prato, que aconteceu no Nordeste e que também é sobre avistamento de OVNIs, só que é um pouco mais estranho, porque ele se assemelha muito àquelas histórias de chupa-cabra. Agora é o chupacu, né? O alien é o chupacu agora. Esse aqui era um negócio desse também, deixa eu ver aqui o nome. Era um... Basicamente o que acontecia? Pessoal, uma cidadezinha pequena aqui, deixa eu ver a cidade. Esse novo agora é de Goianinha. Começaram a avistar objetos no espaço, né, assim, no céu, pontos luminosos, e diziam que de vez em quando vinham umas coisas e picava eles, assim, tirava o sangue deles e ia embora. Como se fosse uma pequena sondazinha que voava, tá na sua casa, pum! Como fosse um inseto, belisca e vai embora. E aí o pessoal, né, especulação, cidade pequena, né, essa história corre rápido, o pessoal acredita em tudo, porque às vezes morcego, é um lugar mosquito, ermo e tal. E aí começaram a fazer, não, tá ficando estranho isso daqui, vou acionar o pessoal de Belém, aqui da base aérea de Belém, pra acompanhar, pra ver aqui. Inicialmente o pessoal deu uma ignorada, falou, pô, coisa ridícula, né, tem o pessoal da cidade do interior dizendo que vê coisa. Aí começaram a fazer o quê? Bom, depois de um tempo, esses relatos não param, vamos lá pra dar uma acalmada e pra instruir a população. Então eles foram lá pra educar a população. Provavelmente eles deviam estar achando que era uma muriçoca bolada. E o problema é que pessoas que falaram que foram picados por essas sondas foram examinadas e de fato elas tinham cicatrizes e marcas de algum tipo de procedimento que ninguém sabe o que foi. Mas aí o que acontece é que depois de um tempo, os militares que estavam lá instruindo o pessoal começaram a avistar coisa também. E não era pouca coisa, era muita, muita coisa. Então começaram a fazer registros fotográficos, a filmar. Nesse caso não botaram miragens, MiGs, nenhum tipo de caça no ar, pelo menos não tem documentação disso. Toda a documentação foi feita em solo por observação e diz um cara que teve um contato, né, com uma dessas naves, que segundo ele, uma nave pousou no lago, também era um militar da Força Aérea. Disse ele que pousou no lago e ele estava num barco, se não me engano, com um colega, pescando. Abriu-se uma porta e ele viu um ser lá. Tendo tudo isso documentado, isso ia sendo sempre passado para os superiores, e em um certo momento, depois desse último relato, pegaram todas as informações, todos os relatos, todos os registros, e desligaram todos os oficiais, volta pra cá, ninguém mais trabalha aí, pum, acabou. Esse militar que disse que teve esse avistamento, ele deu uma entrevista falando muito especificamente sobre isso,
se eu achar. Isso tá no YouTube também, vocês conseguem achar a entrevista. Todas essas entrevistas, essas matérias, vocês conseguem achar. Se vocês procurarem Operação Prato, e o outro é a Noite Oficial dos OVNIs, ou dos Discos Voadores, que são casos brasileiros famosos. Então, esse militar que deu essa entrevista, pouquíssimo tempo depois, não sei se foi coisa de um mês depois, ele foi encontrado pela filha em casa, enforcado. Ele foi morrido. Aí fica aquela especulação. Será que ele não aguentou a pressão? Ele falou sobre algo confidencial e, enfim... Queima de arquivo, que não é uma coisa incomum dos governos fazerem pelo mundo inteiro. Exato. Mas também existe relatos de que o cara também sofreu de depressão e tal. Então, assim, é difícil saber o que aconteceu. Ou então ele viu uma coisa que foi tão perturbadora que ele achou que era melhor tirar a própria vida do que conviver com essas imagens. Possível também, né? Então, isso desencadeou... Se ele realmente viu, e a partir daí... Ele foi tido como maluco, porque todo mundo, né... vira uma pária social também, pode ser. Ele fala, olha, eu vi isso, ele é o cara que vê um malucão, coisa. Pode ser. Não sei, mas assim, dizem que o cara também tinha relatos de depressão, então não dá pra dizer que assassinaram ele, porque pode ter sido realmente um problema, né? Uma doença. Mas coincidências vão acontecendo. Então procurem sobre a Operação Prato, que a gente, né, só deu uma resumida aqui, mas eles falam aqui que é a origem de extraterrestres... E extraterrestres vampiros, né, que vão lá para pegar amostras do sangue de humanos, o que é meio bizarro, mas voltando aqui. Nesse caso tem menos fotos, mas tem algumas fotos. Se eu não me engano, tinha um repórter. Fotojornalista? Um cara que trabalhava com um jornal, ele deixou algumas câmeras lá e conseguiu, em alta exposição, não, é abertura de lente, né, quando você pega aquelas luzes. Você pode deixar em longa exposição, fica muito tempo capturando a foto. E aí ele conseguiu algumas dessas imagens. Vou até botar aqui no Google Imagens pra Flávia ver. Quero julgar. Essas são as únicas imagens do que foi registrado. Que vocês têm que botar no Google. Que vocês têm que botar no Google, Operação Prato, porque essas imagens que aparecem, tem um compilado aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos. São as únicas fotos que são públicas porque saíram no jornal físico. Então as pessoas têm cópia e tal. Todas as outras fotos e relatórios foram recolhidos pelas Forças Armadas e diz na entrevista que isso foi levado pros americanos, né? Isso aqui é uma coisa muito grande pra gente, não sabe lidar, então entrega isso aqui tudo pros americanos e resolvido. E parece que teve uma troca, teve algum acordo aí. Bota lá na Área 51, onde ele já tem um ZT lá. Mas lembrando, isso aqui também é especulação. Exato. É tudo entrevista, gente, ó, tem até aqui a entrevista do cara, que é a foto. Pode ter sido tudo balão, não sabemos. Pode ter sido tudo balão, e os militares lá embaixo... surtaram também. Sei lá, mal treinados e não sabem. O que é estranho, né? Porque assim, a base aérea vai lá e exclui a população. Daqui a pouco a base aérea está louca, falando, meu Deus, estamos vendo coisas assim como a mas é que o poder nunca duvide. Fica sempre com esse outro lado. Nunca duvide do poder da sugestionabilidade da mente humana. Entendeu? O poder da sugestão é muito forte. É o que acontece às vezes com algumas pessoas que trabalham com hipnose, algumas pessoas fazem fraude, elas começam a sugerir coisas e pode acontecer. A mente humana tá aí para isso. Não tem uma ciência dura sobre o psicológico e... enfim, não tem explicação para esses fenômenos também. Isso é muito legal. E também tem aquele viés da confirmação. Se você acredita que é um OVNI, se você vê um balão voando, você vai dizer que é um OVNI, vai tirar foto dizendo que é um OVNI. Porque isso aqui são luzes. Não sabe o que é. Pode ser um balão, pode ser uma explosão, pode ser um efeito atmosférico. Pode ser um defeito da câmera também. Pode ser um defeito da câmera, pode ser tanta coisa. Vazamento de luz do filme, que nessa época... Ainda mais que, assim, nessa época que... você não tinha uma quantidade tão grande de... quer dizer, não tinha ninguém com celular, não existia celular. Então, assim, é difícil, né? Você... a única fonte é o do jornal regional, que tem foto em preto e branco. Diferente dessa primeira que a gente falou, que tem todos os áudios, que tem todos os relatos, que a gente vai tocar aqui um pouquinho e tal, que é a Noite Oficial dos OVNIs. Mas essa aqui, a Operação Prato, é muito estranho. É um negócio esquisitíssimo que parece história de ET de Varginha. É sempre um lugar pequeno, né? Varginha, Goianinha, Nininha. Quando os aliens, se eles existem, se eles vêm visitar o Brasil, eles sempre vão pra área rural. Ninguém dá uma aparecida aqui no Rio de Janeiro pra botar uma live. Às vezes tem medo de tiroteio lá pra cima, né? Eu também teria.